A hora que a gente entendeu como é que a programação síncrona funciona, vamos ver como é que esse mesmo exemplo ficaria com programação assíncrona. Então, o principal problema que a gente viu ali é que quando o usuário fizer uma requisição para nossa aplicação, a gente pode fazer com que ele fique esperando em uma tela branca por muito tempo sem ele entender o que está acontecendo. Então, se a gente implementar um sistema de mensageria, como nesse exemplo aqui é o RabbitMQ, que daqui a pouco a gente vai entender o que é o RabbitMQ, a gente simplesmente receberia a requisição do nosso usuário, pegaria essa requisição e enviaria para um sistema de filas. Esse sistema de filas ia armazenar a nossa requisição e de imediato ele já iria responder para a gente, ó, beleza, eu já armazenei isso. E a gente poderia enviar uma resposta para o usuário dizendo, ó, seu relatório está em processamento. Quando ele for concluído, a gente vai enviar um e-mail para o seu e-mail de cadastro. Ou seja, para o usuário, essa requisição foi processada instantaneamente, ele tem um feedback imediato e a gente não congestionou nosso sistema. Porque mesmo que centenas de pessoas fizessem essa mesma solicitação, a gente não iria ter nenhum tipo de delay. Porque a gente iria simplesmente armazenar isso e a gente devolveria essa resposta de imediato para a pessoa. Só que aí tem um problema. A gente armazenou essa mensagem, né? Essa requisição dele. Mas quando é que ela vai ser processada? Aí a gente precisa de um outro softwarezinho, né? Que pode ser feito em PHP também, né? Um outro script, que ele vai ficar rodando o tempo inteiro e observando essa fila do RabbitMQ. Então ele vai ficar observando, quando chegar a primeira mensagem, ele já puxa para ele a mensagem e vai lá e faz todo o processamento. Então, se isso aqui demorar 5 minutos, 10 minutos, pouco importa para o usuário nesse primeiro momento, porque ele já tem um feedback de que isso vai demorar um pouquinho. Se a gente já tiver uma estimativa mais ou menos de quanto tempo isso vai demorar, por exemplo, normalmente demora 5 minutos, 10 minutos, a gente poderia aqui dar uma resposta para ele. Ó, em no máximo 15 minutos você vai receber um e-mail com o seu arquivo ali de relatório. Então, a gente consegue ter uma experiência muito melhor sem sobrecarregar o servidor. Porque como esse cara ele vai processar as mensagens à medida que ele for terminando um a um o processamento, então isso aqui pode até demorar, mas não vai sobrecarregar porque eu só vou puxar a mensagem que eu consigo processar. E eu poderia inclusive criar outros consumidores de mensagem aqui. Se eu tiver bastante servidor disponível, eu posso criar 3, 4, 5, 10, 20 consumidores. E o mais legal é que eu não preciso criar esses consumidores na mesma linguagem de programação. Eu poderia vir aqui, por exemplo, criar um consumidor em Python, um outro consumidor em Java, um outro consumidor em C Sharp, porque a ideia do RabbitMQ é justamente que a gente possa ter essa possibilidade de uma parte de nossa aplicação escrever essa mensagem e a outra parte consumir, independente de quem escreveu e independente de quem consumiu. Então a gente vai aqui agora dar uma olhada nesse conceito de programação para entender o que é e como é que funciona o RabbitMQ. Então beleza, antes da gente entender o que é o RabbitMQ, a gente precisa entender o que é Message Broker. Então o Message Broker é um software que ele atua como um intermediário entre alguém que está produzindo uma mensagem e alguém que está processando essa mensagem. Então, normalmente, né, quando a gente trabalha com programação síncrona, a gente tem uma parte do sistema que produz a mensagem, que seria a requisição de fato, normalmente em JSON, né? E a gente tem outra parte da aplicação que recebe a mensagem. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo um formulário de cadastro, a gente tem uma parte do sistema que se encarrega de montar o formulário na tela para o usuário e uma outra parte que recebe os dados desse formulário. Então, nesse cenário em específico, a gente teria um terceiro elemento que ficaria entre esses dois elementos, ou seja, ao invés do meu formulário enviar a requisição diretamente para o meu back-end, ele vai enviar para o RabbitMQ, né, para esse software intermediário, e o meu sistema lá no back-end vai ficar lendo essa fila e fazer esse processamento quando ele achar melhor. Então isso aqui facilita muito a nossa vida e desafoga muito a nossa aplicação como um todo, né? Então a gente tem diversos softwares que resolvem esse tipo de problema. A gente tem o RabbitMQ, a gente tem o Kafka, o Amazon SQS, a gente tem o ActiveMQ, o IBM MQ, e a gente tem o Redis, que apesar de não ser um message broker, ele pode atuar como um message broker. É claro que ele não vai ter todos os recursos que o RabbitMQ tem, que o Kafka tem, que o Amazon SQS tem. Mas ele pode, de uma maneira muito simplória, também livrar a gente de um sufoco se a gente só tiver ele, a gente não tiver de repente o RabbitMQ instalado no servidor. Então, para esse exemplo aqui, a gente vai trabalhar com o RabbitMQ. E por que a gente vai trabalhar com o RabbitMQ? O RabbitMQ ele é open source,
Ele é muito fácil de instalar no servidor e utilizar. E ele é muito utilizado para a gente poder enviar, receber mensagem, armazenar, encaminhar. Então a gente consegue fazer tudo isso de uma maneira muito fácil, segura, eficiente e principalmente de uma maneira assíncrona. Então, para que o RabbitMQ funcione, a gente precisa de 3 elementos básicos, né? Um é o produtor, ou seja, um software que vai escrever uma mensagem e enviar para ele. A outra parte é justamente o próprio RabbitMQ, que ele vai receber essa mensagem, armazenar e gerenciar as entregas dessa mensagem. E uma outra parte é um outro software que pode inclusive ser escrito em outra linguagem de programação, que vai ficar lendo essa fila e recebendo essas mensagens para poder fazer o processamento. Então, nesse momento, talvez tudo esteja muito abstrato para você. Poxa, message broker, produtor, consumidor, mensagem, o que é que são essas coisas? No próximo vídeo, a gente vai ver um exemplo real e a gente vai ver que é muito simples trabalhar com o RabbitMQ e trabalhar com programação assíncrona, beleza? Então, espero você lá. Valeu!